Dia 1. Como o Evangelho atende às nossas necessidades. O que filmes de super-heróis podem nos ensinar sobre nossas maiores necessidades? Algumas das histórias mais épicas são aquelas onde alguém salva outra pessoa, seja física, emocional ou mentalmente. Adoramos ver necessidades sendo atendidas e vidas sendo restauradas. Amamos histórias de salvação. Também tendemos a gostar dos tipos de história que oferecem a oportunidade de renascimento e segundas chances. Nos alegramos quando uma garota dá ao rapaz uma segunda chance, ou quando um pai derrotado volta para casa e promete mudar. Adoramos histórias de redenção também. Mas nosso amor por essas histórias não começou com filmes de super-heróis ou dramas familiares. Até os textos mais antigos falam de histórias de salvação e redenção. Embora as especificidades das narrativas tenham mudado, os temas permanecem os mesmos. Então, o que esse interesse na salvação e na redenção nos dizem sobre a humanidade? Eles apenas nos mostram o quanto queremos essas coisas. Sabemos que precisamos ser salvos de algo. Sabemos que precisamos ser redimidos. Mas por quê? É isso que esse devocional buscará responder. Ao examinar a palavra de Deus, veremos como o Evangelho de Jesus Cristo atende às nossas maiores necessidades. Como ele nos dá a salvação e a redenção que realmente necessitamos. Melhor do que qualquer filme ou livro, o Evangelho não apenas nos conta uma história sobre salvação e redenção, ele nos convida a participar. As histórias que olharemos têm o poder de realmente nos salvar e redimir, mas precisamos confiar que elas são verdade. Mais importante do que isso, precisamos confiar naquele que as histórias apontam, Jesus Cristo. As Escrituras de hoje funcionam como um resumo de todo o Evangelho. Elas contam toda a história em alguns versos. Elas vão examinar de perto cada ponto nos próximos dias, mas você não precisa ser um especialista na história para confiar nela. Se você não leu antes, pode começar colocando sua fé em Jesus Cristo. Como veremos nesses versos, ele é o Salvador e Redentor que nós desesperadamente necessitamos. Textos: Romanos 3, 23 a 26. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Jesus Cristo, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para que ele mesmo ser justo e o justificador daqueles que têm fé em Jesus. Romanos 8, 1 a 5. Agora, pois já, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que for impossível à lei, do que estava enferma pela carne, isto fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E com efeito condenou Deus a carne, o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Efésios 2, 4 e 5. Mas Deus, sendo